2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga comigo, tempos trabalhosos. Porque haverá amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui cultuando ao Senhor no mês de janeiro de 2025. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos conduziu até aqui. Como é bom estar na tua casa e na tua presença. Mais uma vez estamos nesse culto de ensino da tua palavra, lendo a tua palavra e meditando na tua palavra. Abre os olhos espirituais, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos aprender, entender, compreender e colocar a tua palavra em prática para abençoar as nossas vidas e todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Nós pedimos que seja assim e te agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Este ano, o ano de 2025, no culto de ensino ou culto de doutrina, eu quero iniciar aqui um estudo e nós vamos até onde o Espírito Santo permitir que a gente possa ir. Não sei quantas terças-feiras serão. Vamos até onde o Espírito Santo nos dirigir. E eu quero este ano falar, no início deste ano, sobre saúde emocional e psicológica à luz da Bíblia Sagrada. Saúde emocional e psicológica à luz da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que trata deste assunto em toda a sua extensão. A Bíblia é um livro de relacionamento. A Bíblia é um manual para que nós possamos aprender como nos relacionar, primeiramente com Deus, e depois com os nossos irmãos e com o nosso próximo. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem orientação para tudo.
E nós estamos vivendo, nunca vivemos uma época tão necessária, tão importante, para que nós possamos aprender a como caminhar nesse deserto chamado mundo, a como pisar, a como caminhar, sendo instrumentos de cura para este mundo doente. O pecado destruiu o relacionamento. O pecado cegou a mente das pessoas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esta morte aqui é, em primeiro lugar, morte espiritual. Mas é também morte física e a morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus. O resultado daqueles que vivem na prática ou no pecado é a morte. Morte espiritual, separação ou a perda da comunhão com Deus. A morte física, e a pior delas, que é a morte eterna, ou a separação eterna do homem com Deus. Então, nesse mundo, nós precisamos entender como nós devemos nos portar, o que a Bíblia diz a respeito de relacionamento. O texto primeiro que nós acabamos de ler, Provérbios capítulo 14, e o versículo 7, diz o seguinte: vai-te à presença do homem ou da pessoa insensata, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Na versão, ou a nova versão internacional, diz o seguinte: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento naquilo que ele fala. Na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, diz: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Na linguagem de hoje diz: fique longe do insensato, pois é um desperdício de tempo ouvir o que ele diz. Nós, como seres humanos, nós somos inerentemente sociais. Nós vivemos, ou nós viemos ao mundo para viver em sociedade, ou estabelecer relacionamentos sociais. E assim a gente se desenvolve em conexão, em comunicação, em experiências que são compartilhadas, e isso ajuda a moldar a nossa identidade.
e a promover uma coisa que a psicologia chama de senso de pertencimento. Então, a Bíblia nos ensina sobre a importância de nós discernirmos as nossas companhias, ou aquelas companhias que nós desejamos ou queremos manter. É preciso discernir. Nem tudo que reluz é ouro. Salomão está aqui nos advertindo, no sentido de nós evitarmos buscar conselho, ou nos associarmos com pessoas insensatas, ou tolas, ou que não têm sensatez, ou que não têm juízo. Porque a sabedoria que elas têm, não é uma sabedoria genuína em Deus. Ela está dizendo que o insensato não oferece nada de valor para o crescimento espiritual, social ou até intelectual. Então, não é porque é irmão, não é porque é amigo, entre aspas, não é porque é uma pessoa que está próxima da gente e que a gente tem a obrigação de se relacionar com essa pessoa. A gente tem que cuidar. E se estamos no mesmo ambiente em que essa pessoa está, a gente tem que se cuidar, para que o veneno dela, ou que está nela, não passe para a gente, e a gente fique mergulhado no mesmo inferno que a pessoa vive. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo aqui: sabe, porém, que nos últimos tempos sobreverão tempos trabalhosos, tempos, em outra versão diz, tempos difíceis. Nós estamos vivendo essa época, irmão. Viver dá trabalho. Nós estamos vivendo num mundo difícil, de pessoas difíceis, de gente complicada. E até mesmo no ambiente religioso, nós temos que ter cuidado. Paulo está dizendo aqui: os últimos dias são tempos trabalhosos, virão tempos difíceis. Aí ele diz assim: pois haverá homens, ou seja, pessoas, homem aqui no sentido geral, homem e mulher, pessoas. Primeiro, ele fala aqui de 19, ele cita aqui 19 características destas pessoas. Primeiro, ele diz: haverá pessoas amantes de si mesmo. Ou seja, pessoas egocêntricas, que priorizam os seus próprios desejos e necessidades acima de tudo, inclusive desprezando o bem-estar dos outros. É gente que só pensa em si mesmo. Então a gente tem que ter cuidado na hora de se relacionar com essas pessoas, porque isso pode nos levar a desequilíbrios emocionais muito sérios e frustrações,
Nós estamos vivendo um mundo de pessoas amantes de si mesmo. Gente que o Deus dele é o umbigo dele. Gente que usa a palavra de Deus para o seu bel prazer e tenta justificar as suas atitudes usando a palavra. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Gente amante de si mesmo. Isso aqui não tem nada a ver com autoestima, que é outra coisa. Número 2, porque haverá homens amantes de si mesmos. 2, avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É gente que é obcecada por dinheiro. Para ela tudo é dinheiro, e ela pensa que com dinheiro ela compra tudo e todos. Elas não têm generosidade, não têm compaixão, não têm amor ao próximo. E uma pessoa avarenta, irmão, ela destrói os melhores relacionamentos, porque ela mede a pessoa na perspectiva de pensar o seguinte: o que é que eu vou ganhar em cima dessa pessoa? O que é que essa pessoa tem para me oferecer? Tempos difíceis. Terceiro, haverá pessoas blasfemas. O que é o blasfemo? É aquele que desrespeita a Deus, desrespeita os valores espirituais. É aquele que menospreza a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores. Irmão, a internet hoje é um território de gente blasfemando. Eu estou cada dia mais, eu não vou falar escandalizado, porque eu já cheguei a um ponto da minha vida que eu não escandalizo com mais nada. Nada me surpreende mais. Mas eu tenho visto uma leva de crentes, de pessoas que ficam o tempo inteiro usando a internet para destilar todo tipo de crueldade, de maldade, de malignidade. Parece cobras venenosas que estão sempre procurando alguém para destilar o seu veneno, e é um veneno tão forte que, se você ficar prestando atenção, aquilo atinge o teu coração, cega os teus olhos, e você fica literalmente prostrado. Tamanha crueldade e maldade dessas pessoas. Gente maligna, que estão travestidas de crentes. Na boca desses bandidos e dessas bandidas, nada presta. Meu pai conta uma história, uma ilustração, que dizia o seguinte: uma pessoa saía pela cidade, e todo lugar que ela passava, ela diz: aqui está fedendo cocô, aqui está fedendo cocô, aqui está fedendo cocô, aqui também está fedendo cocô. Veio para a igreja, aqui também está fedendo, aqui também está fedendo. Aí alguém chegou perto dela e disse: você lavou a sua mão hoje?
Onde é que você botou essa mão? Não é que o mundo está podre, é que o teu nariz está sujo. Toma um banho. Tem gente que é assim. Todo lugar que ele chega, ele acha que tem fezes, tem coisa podre, tem sujeira. Isso aqui é uma lata de lixo, isso aqui é uma lata... Não, a lata de lixo é você. Cuidado, os tempos trabalhosos diz que haverão pessoas blasfemas. Outro, haverão pessoas presunçosas. O que quer dizer o presunçoso? É aquele que sempre exagera na sua qualidade, ou nas suas conquistas. E elas faz questão de ficar rebaixando a conquista dos outros. Ela acha que só ela é a resposta para o planeta, só ela é a inteligente, só ela é a sábia, só ela sabe fazer, só ela é a bam bam bam. Ela está o tempo todo competindo com os outros. Ela vive essa neura, essa loucura, esse devaneio. Gente presunçosa acaba com qualquer tipo de relacionamento, seja conjugal, seja social, seja espiritual. Outra característica, soberbos. O que é o soberbo? É aquele sujeito arrogante, aquela pessoa arrogante, gente que despreza a opinião dos outros e o sentimento dos outros, gente em si mesmada. A Bíblia diz: Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Outra característica dos tempos difíceis que nós estamos vivendo: avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pai e mães. Gente que não respeita e não honra o pai e a mãe. Acha que é a dona da verdade. Irmão, é o único mandamento que tem uma promessa que acompanha lá no Decálogo: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Significa dizer que quem não honra pai e mãe, quem é desobediente a pai e mãe, a sua vida é esse tamanhozinho aqui. Já já você vai se encontrar com a morte. Já já a morte vai te pegar. Você quer viver dias bons? Quer viver o tempo que Deus estabeleceu para você nessa existência? Obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe, honra o seu pai, honra a sua mãe, custe o preço que custar, o tempo que for preciso. Ah, mas eu já casei. A Bíblia diz que você tem que honrar o pai e mãe durante toda a sua vida. Obedecer o seu pai e sua mãe a vida inteira. Honrar. O que é honrar? É colocar em primazia.
Sim, senhor. Sim, senhora. Bença, pai. Bença, mãe. Pai, põe a mão na minha cabeça. Me abençoa. Vai ver o pai, vai ver a mãe. Um dia eles não vão mais estar aqui, mas quando eles forem embora, você vai ter a certeza de que você cuidou deles todos os dias da existência deles, e que você vai poder participar da ceia do Senhor sem se sentir acusado de ter traído o teu pai e a tua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui tem pai e mãe vivo? Levanta a mão bem alto assim, faz assim, bem alto. Quantos aqui papai já foi embora? Ei, que saudade, hein? Quantos aqui a mamãe já foi embora? Ei, que saudade. Mas como é bom que você lembrar do seu pai e sua mãe e dizer: eu honrei ele, cuidei dele até o último momento. Se você plantar essa semente lá na frente, alguém vai cuidar de você também. Louvado seja o nome do Senhor. Honra teu pai e a sua mãe. A característica desta humanidade é filhos que são desobedientes a pai e mães. Outra característica: ingrato. O que é o ingrato? É aquele que não reconhece o que os outros fazem por ela. Esse é o ingrato. Tem gente, irmão, que ele quer fazer a gente ter o sentimento de que a gente está sempre devendo alguma coisa para ela. O ingrato é assim. O ingrato, ele não reconhece. O ingrato, ele não valoriza o seu esforço. O ingrato, ele está sempre pensando assim: o que eu vou fazer hoje para tirar alguma coisa daquela pessoa, daquele pastor, daquele pai, daquela mãe, daquele irmão. O ingrato não sabe dizer muito obrigado. O ingrato, ele diz: não fez mais do que a obrigação. Ingrato. O ingrato diz assim, como Judas falou: para que esse desperdício? Podia pegar esse óleo aqui e vender e distribuir para os pobres. Mas a Bíblia continua no mesmo texto dizendo: não é porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e colocava a mão no bolso e tirava o dinheiro que não pertencia a ele. Esse é o ingrato. O ingrato, ele está sempre fazendo você, ou tentando te convencer de que você sempre deve alguma coisa para ela. A Bíblia diz: desse tipo de gente, fica longe, porque ela vai gerar em você ressentimento, vai gerar em você desmotivação. Outra característica: profano. O que é o profano? É aquele que pega as coisas que são sagradas
e tratam aquilo como se trata um lixo. Gente que brinca com nos nossos valores espirituais, os nossos valores morais, tratam isso com desprezo, com chocarrice, com brincadeira, faz piada daquilo que é coisa santa. E a Bíblia diz que esse tipo de gente, o profano, Deus vai tratar com ele pessoalmente. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Hoje, irmão, a internet é um território de gente brincando com coisas que para nós são absolutamente santas. Batismo com Espírito Santo, falar em línguas espirituais, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa linguagem de ordem espiritual, os símbolos da igreja, o pão que simboliza o corpo, o fruto da vide que simboliza o sangue, o óleo para ungir os enfermos, os dons espirituais, o fruto do Espírito, as coisas que são santas e sagradas, a Bíblia Sagrada, o templo do Senhor, os utensílios do templo da casa de Deus, os nossos usos e costumes. Gente que acha razão para fazer piada de tudo. Profanando a casa de Deus. A Bíblia diz: desse tipo de gente fica longe. Não assiste internet. Não publica. Não compartilha. Não compactua. Não ri. Não ache graça, porque quando você faz isso, você entra na profanação junto, você vira agente ativo daquilo. A Bíblia diz: sai de perto desse tipo de gente, afasta-te, fica longe dessas pessoas. Nove, sem afeição natural. Tempos difíceis, em que surgirão pessoas sem afeição natural. O que é isso? Gente que não tem empatia, que não tem amor genuíno. Gente fria, distante, incapaz de respeitar e sentir a dor do próximo. Gente que cultiva relacionamento vazio. Quer ver um exemplo? Parábola do bom samaritano. Um viajante ia de Jericó para Jerusalém. E no meio do caminho caiu na mão de bandidos, marginais, salteadores. Eles, além de roubar tudo, deixaram aquela pessoa quase morta. No mesmo caminho ia passando um levita. Olhou,
não é da minha igreja, não é da minha família, tenho nada com isso. Aí ia passando um sacerdote, fazendo o mesmo caminho de Jericó para Jerusalém. Olhou, não sei nem quem é, não é obreiro da minha igreja, não estou nem aí com essa pessoa, deixa morrer. E se morrer, alguém enterra. Mas ia passando um samaritano, ele não era crente, não era levita, não era nem obreiro, e nem era sacerdote, não era pastor, mas era ser humano. Antes de você ter título, seja humano. Seja humano. Não se esconda atrás de título. Não perca a sua sensibilidade, a sua empatia, se achando melhor do que os outros. Você é igual a ele. Se não for a graça de Deus na sua vida, você pode ser até pior. O samaritano, que era tido como na época alguém amaldiçoado, ele passou, olhou e disse: eu não posso continuar a viagem. Tem um ser aqui, tem uma vida aqui, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que a Bíblia diz que ele saltou da sua cavalgadura, pegou vinagre e vinho. Vinagre para limpar, vinho para limpar, e a Bíblia diz: e azeite, azeite para diminuir a dor, para não permitir que as moscas comam a carne daquele infeliz. Colocou vinho, limpou, colocou azeite, diz: está diminuindo, está, pegou, colocou nos seus ombros e continuou a subida da serra. Quando chegou lá, ele diz: eu tenho que continuar minha caminhada. Procurou uma hospedaria, e nessa hospedaria ele diz: por favor, cuida deste homem que está doente. Eu não posso ficar aqui, eu estou te deixando 2 moedas aqui, mas fica tranquilo, eu vou fazer a viagem e vou voltar, e tudo que você gastar, eu vou pagar. Isso é ser humano. Não precisa ser da sua religião, não precisa ser da sua congregação, basta ser humano. Ali é uma vida que foi dada por Deus. Quando a pessoa perde a afeição natural, ela não tem mais esses toques divinos. Eu conheço muita gente dentro da igreja que já perdeu a afeição natural. Ele não tem afeição natural nem pela sua esposa, nem pelo seu esposo, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu parente, nem pelo seu irmão. Eu já convivi com gente que era pastor aqui, que o dia que a mãe dele morreu, e nós tínhamos um abrigo aqui, que eu liguei para ele e falei: sua irmã morreu. Ela disse: enterra. Morreu, enterra. Eu não tenho dinheiro para pagar enterro não, o senhor que pague. Pastor. 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 Não é o título que mostra o tamanho que a gente é.
mas é o desejo de querer ver a outra pessoa bem. Isso é que nos faz grande no reino de Deus. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e você me vestiu. Estive preso e você foi me visitar. Ele diz: mas quando é que eu fiz isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos, você fez para mim. Entra, servo bom e fiel, para o descanso do teu Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifica o nome do Senhor. É isso. Sem afeto natural. 10. Irreconciliáveis. Gente que prefere guardar rancor, mas nunca está disposta a perdoar. Gente que quando entra na igreja, se um irmão está saindo por uma porta, ele entra pela outra. Que está aqui dentro, mas já faz meses que não cumprimenta a sua irmã com a paz do Senhor, e nem cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor, e que faz questão de dizer, e quando não diz, pensa: o que eu quero é ele longe de mim. Que nem aquele pastor que foi visitar um irmão que havia brigado na igreja. Coisa de família. Negócio de família, irmão, presta atenção, você que é obreiro, não se meta nessa confusão, não. Não tenta entrar nessa arenga, não, que você vai ficar no meio dela. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, não é para entrar em conversa, em briga de família, não. Eu vou tomar esse lado, e quando você toma um lado, o outro fica prejudicado. Você toma o outro lado, o outro diz. Você não fica no meio dessa confusão, não. Porque tem gente que não vai se reconciliar nunca. Aí o pastor foi visitar, chegou lá, era pastor Albino, Gonçalo Boaventura, chegou lá e falou: irmão, fiquei sabendo que teve uma arenga lá na porta da igreja, uma briga lá de família, e vim aqui visitar a irmã precisa reconciliar, senão vou ter que aplicar disciplina na irmã. Reconciliar, disse: não, pastor, reconciliar esse negócio aí. Não, aí o pastor Albino disse: irmão, mas você tem que entender que se não se perdoar aqui, como é que vai morar no céu? Aí ela disse assim: não, mas a Bíblia diz que no céu, Jesus disse que tem muitas moradas. Eu moro numa vila, ela mora noutra, e está tudo certo. Tem gente que pensa que o céu é assim. Eu já gastei assim, e gabinete passou, hoje eu não faço mais isso. Esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ouvi um, aí depois ouve. Aí depois que ouvi, aí chora e tal, e diz: agora vamos reconciliar. Deus, reconciliar não, irmão, reconciliar não. Eu não estou preparado ainda para a reconciliação, eu ainda não estou preparado. Estou esperando o Espírito Santo falar comigo. Não vai falar nunca. Você está em pecado. Tem gente que é assim. Incontinente, irreconciliável, caluniador. É aquele que fica espalhando mentira, difamação, prejudicando reputação, destruindo confiança, destruindo relacionamento. Tem gente que na boca dele ninguém vale nada. Prefeito não presta, o governador não presta, o presidente da república não presta, o ministro não presta, o servidor público não presta, o pastor não presta, ninguém presta na boca dele.
pega uma notícia falsa aqui, esparrama para lá, pega de cá, leva para lá. É uma confusão assim. Vive assim o tempo inteiro, espalhando calúnia, fazendo calúnia, difamação, injúria. A Bíblia diz: tenha cuidado, nos últimos tempos haverão pessoas caluniadoras. 12, incontinente. O que é isso? Gente que não tem autocontrole. A Bíblia chama de domínio próprio. Tudo com ela é na impulsividade. Tudo com ela é na instabilidade. O que eu penso, eu falo. Ninguém segura, ninguém manda na minha boca. Caluniador. A Bíblia diz, quando você chegar perto de uma pessoa dessa, a Bíblia diz: fica longe dela. Afasta-te. A Bíblia diz: afasta-te. Cruel. A Bíblia diz aqui: cruéis. Gente bruta, que fala as coisas com a intenção de causar sofrimento. Escolhe as palavras mais duras que existem para ferir, para destruir. Gente cruel, cruel, cruel. A Bíblia diz: esse tipo de pessoa, se afasta dela, fica longe dela. 14. Sem amor para com os bons, ou seja, é hostil. Despreza as pessoas que praticam o bem. Outra característica, número 15, traidores. Que é a traição? Traição é quebra de confiança. Traição é quebra de confiança. Traidores. Gente que quando se relacionamento visa apenas os seus próprios interesses, não são cumpridores de palavras, não honram o compromisso estabelecido. A traição, ela não é somente a traição conjugal. A traição abrange outros relacionamentos. Gente que trai a confiança do seu patrão. Gente que trai a confiança do seu pastor. Gente que trai a confiança do seu amigo. Gente que trai a confiança das autoridades. Traidores. Não honra a palavra, não honram o compromisso. O maior exemplo disso, todo mundo sabe, Judas, que vendeu o Senhor Jesus por 30 peças de prata, um preço de um escravo de pior qualidade. Sabe o que ele estava dizendo? Para mim Jesus não vale nada. Para mim não valeu nada ficar 3 anos caminhando com ele, vendo os milagres, vendo os ensinos. Para mim, na primeira oportunidade que ele teve,
ele traiu. Irmão, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, porque a dor da traição, ou a quebra do compromisso, ou a quebra do protocolo estabelecidos, ela é a pior de todas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E quando a gente vê alguém com esse tipo de comportamento, a Bíblia diz: saia de perto dela, afasta-te. 16. Ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa teimosa, inflexível. Se quer dizer uma pessoa obstinada, teimoso, inflexível, se recusa a ouvir ou mudar as suas atitudes, até mesmo quando eles têm certeza que eles estão errados, mas dizem: eu não mudo. Isso é uma pessoa obstinada. Gente que tem dificuldade de reconciliação, gente que tem dificuldade em crescer junto. Isso aqui é uma pessoa obstinada, teimosa. A Bíblia diz: desse tipo de gente, fique longe, sai de perto. Por quê que a Bíblia diz que é para você se afastar? Porque esse tipo de coisa é que nem doença do Covid. Se você ficar perto, você pega. Fica longe. Traidores, obstinados, orgulhosos. A expressão orgulho aqui é no sentido de soberba, de excesso de vaidade, de arrogância. A Bíblia diz aqui mais, para ter, chegando para o final, versículo de número 4: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que quer dizer aqui deleite? Mais amigo de prazeres do que de Deus. Prazer é coisa passageira, é coisa que vem e que passa. A pessoa que é mais amiga dos deleites do que amiga de Deus é aquela pessoa que troca a Deus por qualquer prazer. Gente que não tem força moral e nem espiritual para dizer à carne: não! Eu vou obedecer a Deus. E desliga o celular, desliga a internet, desliga a televisão, desliga a desgraça, corta o laço. E diz: eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, ele direciona o prazer para Deus. Aleluia, aleluia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você é amigo do prazer, você é inimigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, você é inimigo do prazer.
Eu não vou assistir essa pornografia porque eu sou amigo de Deus. Eu não vou acessar a internet para procurar essa pornografia ou essa sujeira porque eu sou amigo de Deus. Eu tenho compromisso com Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. A minha mente pertence a Deus. E a Bíblia diz que aquele que crucifica a sua carne se torna amigo de Deus. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que crucificar a sua carne, é todo dia, é toda hora, é todo momento. Aleluia! E por último, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O mundo que nós vivemos, irmão, é mundo de aparências. De máscaras. É mais ou menos aquela criança que chegou no final do culto, procurou o pastor e disse: pastor, eu queria morar com meu pai e minha mãe aqui dentro da igreja. Aí o pastor disse: não, aqui não tem como não, meus filhos, você tem que ir embora. Disse: não, pastor, porque o meu pai, quando chega aqui na igreja, parece um anjo. Meu filhinho, meu amor, minha querida. Mas pastor, quando termina o culto, que fecha a porta, ele entra dentro do carro virado num Satanás. Aqui na igreja ele parece assim um anjo, mas lá em casa é um demônio, pastor. Então eu acho melhor nós morar aqui dentro de casa, aqui dentro da igreja, que é melhor, porque aqui ele parece um anjinho. Ele é espiritual, ele fala em língua estranha, ele sorri, ele mostra que é feliz, ele tem uma fachada de espiritualidade. Mas quando termina o culto, lá no seu local de trabalho, ele é conhecido como o Zeca Diabo. O Satanás. O coisa ruim. Lá vem o coisa ruim. Lá vem o demônio, lá vem o Satanás. Tem gente que é assim, irmão. Aqui dentro, você olha assim, você fala: rapaz, mas é ouro puro. É uma benção. Mas vai ver a vida dele lá fora. 7-1. Pega dinheiro e não paga. Compra produto roubado. É capaz que o celular que ele está aí, ele foi buscar lá na Uruguaiana. A roda do carro dele é da Feira de Acari. A geladeira foi um caminhão que foi arriado. Mas aqui é um santo. Faz gato em casa. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. A internet, não queima não, irmão, não queima não. Queima não. Segura aí, mata no peito aí, segura aí. Eu sei que está ajustando. Isso é assim mesmo, essa reação é natural.
Eu quero justiça, 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 mas fica enganando o patrão, não trabalha, não é dizimista, não é ofertante. Tem aparência de piedade, tem roupa de obreiro, gravata de obreiro, Bíblia de obreiro, crente que parece uma espiritualidade do outro mundo, mas lá na casa dele, lá no seu local de trabalho, ele é um verdadeiro 7-1. Essa geladeira que você comprou naquele carro, naquele caminhão, custou o sangue do motorista. Esse celular aí custou a vida de uma pessoa. Você está carregando sangue, o sangue de inocentes. Esse imposto que você não paga está custando a vida de muitas pessoas que estão às vezes clamando aí pelas ruas, morrendo de dor, e não tem um hospital. Eficácia de piedade, fachada. Mas a Bíblia diz que, na verdade, quando coloca a vida dele na prática, a Bíblia diz, ele nega tudo que ele aprendeu. Pô, irmãos, eu sei que essa pregação não faz a gente pular, nem marchar com varão, e nem ficar no redevaciar dos mantos, mas é remédio para sarar a nossa alma que está ferida. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Se está na Bíblia, a gente precisa pregar. Se está na Bíblia, a gente precisa aprender. Se está na Bíblia, a gente precisa praticar. O que Paulo está dizendo e alertando é que essas pessoas, elas são o traço característico dos últimos dias. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está dizendo e nos orientando: identifique esse tipo de gente, esse tipo de atitude, e evite convívio com essas pessoas. A luz não tem comunhão com as trevas. E em segundo lugar, aprenda a proteger a sua vida espiritual e a sua vida emocional. O conselho de Paulo é claro: afasta-te dessas pessoas, ou seja, afasta-te dessas influências malignas, para que você preserve a sua integridade moral, social e espiritual. Afasta-te, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar. E terça-feira que vem nós iremos continuar dentro desta palavra.